Oi, gente, boa noite. A gente vai começar agora mais uma palestra falando aí sobre um tema que é muito atual, que são os negócios de impacto, empreendedorismo de impacto socioambiental. O André Araújo é grande conhecido já de muito tempo, né? O André, ele é um empreendedor, hoje ele está na mesa, ele vai falar um pouquinho aqui sobre essa startup, mas o André eu conheci quando ele estava no Porto Digital, cuidando dessa agenda de aceleração de empresas, de empreendimentos de impacto socioambiental. André, muito obrigada por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Boa palestra, a gente está com expectativa de ver o que você tem para nós hoje. Obrigada. Obrigado, Sheila. Obrigado. Pessoal, boa noite. É muito bom estar aqui em Goiás para Campus Party. Eu confesso a vocês, estava conversando aqui com o Marcelo, que é o responsável, dizendo que a minha última Campus Party foi a primeira em Pernambuco. Eu fui dar uma palestra lá sobre a indústria de games. Tem tanto tempo que nessa época eu tinha uma empresa de games, né? A gente fazia jogo para computador. E assim, não era esse negócio organizado e bonito que é hoje não, tá? Na verdade, era um amontoado de gente, de T e extensão, e computador espalhado pelo chão do centro de convenção de Recife, saco de dormir, um verdadeiro caos, né? E eu vejo hoje aqui um evento extremamente profissional, com uma estrutura temática muito bem definida, né, e muito bem colocada. Mas mais importante do que o evento é a comunidade, né? A gente vê um conjunto de pessoas, de jovens, de diversas universidades, de diversos grupos, todos conectados à tecnologia e à inovação de uma maneira ou de outra. E eu acho que esse é o caldo primordial, a sopa primordial para você construir coisas relevantes, né? Então, o que eu vou falar hoje é exatamente um pouco sobre empreendedorismo, sobre startups e sobre construir negócios. E sobre ter propósito para isso, tá? Eu não vou ser um cara que vai aqui dar uma aula sobre o que é iniciar uma startup. Eu pensei em fazer isso, na verdade, até meio-dia. Hoje minha apresentação falava muito sobre como criar um negócio e coisas do tipo, mas eu resolvi mudar tudo na hora do almoço. E aí eu fiz uma apresentação nova, onde eu falo mais especificamente sobre a minha experiência no Porto e o que eu vi acontecer no Porto Digital e por que é tão importante a gente conectar a agenda de impacto e o conceito de impacto ao empreendedorismo inovador e às startups. Eu acho que esse é o ponto que eu vou trazer aqui, tá? Bom, primeira coisa, né, meu nome é André Araújo, infelizmente eu já tenho 50 anos, eu sou formado em administração, eu tenho um MBA em finanças corporativas, mestrado e doutorado em design, mais especificamente artefatos digitais, né, minha linha de pesquisa é na área de criação e geração de artefatos e negócios inovadores, ou seja, startups, tá? Eu sou barista, eu faço um café muito bom. A minha cerveja ainda é melhor do que o café. Eu sou mestre cervejeiro, tá? Muito importante. E eu voltei a tocar guitarra muito bem também, né? Para quem gosta de heavy metal, eu estou muito bem atualmente, tá? E eu gosto de coisas como Star Wars, então eu estou muito à vontade aqui dentro, né? Já vi várias coisas de Star Wars ali, né? Gosto de coisas como South Park e eu já saí no carnaval assim, tá? Que para quem conhece, é uma história interessante. Mas vamos falar do Porto Digital. Tá? O Porto Digital, a gente pode chamar de um monte de coisas. Sheila vai chamar de um parque tecnológico, né? É o termo técnico, é o termo, eu diria que é usado dentro do contexto de política pública, né? Para quem estuda administração, a gente chama de cluster, né? Outros chamam de ecossistema de inovação. O que eu acho, o Porto Digital é um adensado de gente, um adensado urbano muito importante, né? Ele está no centro está no Recife Antigo, no centro da cidade, na parte mais antiga e degradada da cidade, quer dizer, hoje não tanto mais degradada da cidade. E você tem lá um conjunto significativo de empresas, mais importante, pessoas, criando negócios interessantes e de alto valor agregado para a cidade. Tá? Os resultados são, depois de 21 anos, 22 anos, impressionantes.
A gente tem hoje, eu diria, a gente já deve estar uns 3 bilhões e meio de faturamento. Acho que o dado mais interessante de todos é que os CNPJs de empresas do Porto Digital já correspondem a quase 15% da arrecadação do Imposto sobre Serviços da cidade do Recife, que é uma cidade prestadora de serviços por excelência. Então, assim, é muito relevante. O salário médio é muito alto e a gente movimenta a economia e hoje a cultura da cidade também, né? Então, assim, o impacto é significativo na cidade, mudou a cidade do Recife, né? Recife é uma cidade de oligarquia, é uma cidade de sobrenomes, é uma cidade de capitania hereditária, uma cidade velha, que tem donos, né? Isso aqui meio que desafia esse status quo, né? Os novos empresários, né? Outro dia uma empresa do ecossistema foi vendida para a B3, né, que é a dona da Bovespa, né? Foi vendida por 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? Pô, eu jogava Counter-Strike na hora do almoço com um dos sócios, né? A última vez que eu fui ligar com ele, perguntar se ele ainda ia falar comigo, ele disse, eu não posso falar agora que eu estou na Copa do Mundo, comemorando, né? Mas assim, esse tipo de coisa está mudando. Quem são os novos empresários? Quem são as novas lideranças? A gente está promovendo a mudança de cultura empresarial também no Estado, tá? E são muitos empregos, e esses empregos geram mais empregos também, então a gente está mudando a cidade, tá? Mas ok, muito bonito, muito legal, mas o Porto Digital é um lugar de homem branco, de classe média, da cidade. Essa é uma constatação que a gente faz. Empreendedorismo inovador de base tecnológica é só para gente rica. E é só para homem. Por quê? Porque o homem, nesse mundo machista da gente, homem que tem que ser o cara de negócios, que tem que ser o cara que toma a frente, que isso, né, um conjunto de concepções equivocadas, mas que continuam dominantes e às vezes agressivamente dominantes, como nos últimos anos, né? Então a gente começou a detectar que não era para ser desse jeito. Eu aprendi isso também, tá? Eu aprendi aqui, a Amprotec, né, o Instituto de Cidadania Empresarial, todas as ações ligadas a impacto me trouxeram essa visão, né? Meus colegas do Porto Digital também me trouxeram essa visão. E quando você vai pesquisar academicamente, veja, a necessidade de diversidade do perfil empreendedor, de você ter perfis empreendedores distintos, leva a abordagens distintas, a problemas distintos, e isso gera negócios melhores, ponto. Isso é indiscutível. E tem também um lado de justiça, porque só a gente tem o direito de aprender como criar negócios gastando menos, tendo mais chance de sucesso, porque só nós, certo? Então a gente precisa dessa variedade de perspectivas. E aí, nesse caminho, a gente começou a fazer coisas, tá? Mas nós estamos no Nordeste. Eu gosto de dizer que, às vezes, o sucesso do Porto Digital em números é muito, muito significativo, mas a gente também brilha muito porque nós estamos no meio de um lugar muito pobre. E a gente brilha num lugar que a gente não gostaria de brilhar tanto, porque a gente gostaria de ter outras iniciativas. A gente tem centros de excelência como a Federal de Campina Grande, que hoje já tem um conjunto de empresas ao redor. A gente tem um esforço grande no estado do Ceará também. A Bahia tem feito suas iniciativas, mas a gente não tem ainda outros adensados similares ao Porto Digital, né? E a gente é um lugar desigual. Como eu agora falei, se empreendedorismo já é uma coisa para homem branco rico, em Recife, no meio do Nordeste, vocês podem ter certeza que é mais ainda, tá? É mais ainda. E aí, quando a gente começou a olhar para isso, né, a gente entendeu que existe pouco acesso, existe muita concentração de renda. A gente tem uma missão aqui. A gente tem uma missão conectada a objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá? Por quê? Porque a educação, o acesso à educação de qualidade a todos, é um dos grandes desafios estabelecidos pela ONU, né? Essa agenda, né, essa agenda 2030, né, antes era metas do milênio, agora elas são agenda 2030, esse conjunto de objetivos é uma maneira, e de metas dentro dos objetivos, ela é uma maneira digamos assim, de consolidar um conjunto de problemas da humanidade
como um todo, que precisam ser resolvidos para a gente ter um mundo melhor, mais equânime, mais sustentável, mais verde, mais um monte de coisas que a gente gostaria, mas e que ele não é. Né? E o que acontece? Objetivos bons, problemas grandes são boas oportunidades de negócio. Tá? A gente teve uma palestra excelente lá no ambiente do Sebrae. Né? Eu não vou entrar muito nesses conceitos de objetivo de desenvolvimento sustentável, eu vou mais falar sobre iniciativas do Porto, mas é muito importante lembrar disso. E as startups? Se startups dominam, eu escrevi um monte de coisa aqui, mas o ponto todo aqui é o seguinte: startups dominam, empreendedores que fazem startups dominam métodos que permitem que você construa hipóteses de entrega de valor relevantes e com o menor investimento possível valide isso. São os MVPs, são as construções iterativas e ágeis, né? Existe um conjunto de estratégias e práticas para a gente fazer isso. Por que a gente não vai usar isso para resolver esses problemas? Se esses problemas são grandes, eles são enormes, são gigantes, eles são oportunidades de negócio, sim. Tá? Então, o empreendedorismo é uma ferramenta que a gente pode usar. E a gente falava muito para os empreendedores, né, e para quem se aproximava dessa temática, dizendo que é possível ganhar dinheiro e mudar o mundo ao mesmo tempo. Né? Os ODS permitem isso. Tá? Como é que o empreendedor pode fazer isso? Essa foi a única coisa que sobrou da apresentação anterior. Primeiro, é preciso entender direito o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quais são esses objetivos, quais são as metas, como eles se conectam. Se você tem um negócio, com quantas metas ou objetivos a sua proposta de valor se enquadra? Começa a dar uma olhada nisso. Você pode ajustar. Se você ajustar, isso vai ser muito bom para o seu negócio, porque está conectado a um problema real, das coisas que investidores querem, que quem tem dinheiro quer, e é uma maneira de você, digamos assim, comprovar que a sua proposta de valor tem conexão com a realidade. Então, um dos primeiros pontos é esse. Né? O outro, né, se você não tem um negócio, começa a olhar para esse problema, para esses grandes problemas, conecta eles com o seu contexto local, hiperlocal, e a partir daí você pode ter uma proposição de valor interessante para começar a construir. É claro, você precisa de dinheiro. Né? Eu gosto muito, isso é uma coisa que eu estava até conversando com o Guilherme agora há pouco, a gente pode montar o programa que for para desenvolver negócios, qualquer que seja, de impacto, sem impacto, poluidor, não poluidor, veja, não importa, para qualquer um desses você precisa de capital. Sem capital, você não monta o que se chama a impressora de dinheiro, tá? Você precisa de capital. E quando você vai subir, digamos, de escala no seu negócio, você precisa de dinheiro de novo. Você não escala sozinho nunca, você precisa de capital para esses níveis. No início você pode ter suporte e fomento de iniciativas públicas, depois você vai buscar capital privado, mas você precisa de capital. Então, vamos lá, né? Conecta sua proposta de valor, seus objetivos aos objetivos do desenvolvimento sustentável, olha para o que você está fazendo, o que você está entregando e vê quais são as métricas que mostram que isso é realmente mensurável, que isso é perceptível, que pode ser mostrado para as pessoas, né? E aí eu vou colocar 2 pontos. É muito bom para o marketing, mas não é só marketing, tá? Hoje as empresas são muito mais respeitadas, qualquer uma delas, se ela tem uma, não vamos falar nem preocupação social, não, estou falando conexão prática e real com a resolução de problemas, tá? Às vezes a gente vai falar de ESG e a gente pensa muito em filantropia e a gente pensa muito em greenwashing, né? Greenwashing, né? Que é uma terminologia que é muito verdadeira para muitos negócios, né? É indiscutível isso. Mas dá para a gente fazer o marketing e ao mesmo tempo a gente realmente acrescentar esse modelo de negócio da gente. Existem muitas coisas. Eu inclusive coloquei atrás no background, no Business Model Canvas, que também estava na apresentação, mas eu tirei depois, que é um Business Model, era um artigo sobre um Business Model Canvas sustentável. Né? Ele olhava e ele
criava, além das perspectivas, das 9 perspectivas que Alex Osterwalder estabeleceu no Business Model Canvas, ele estabelecia outras perspectivas ligadas à geração de impactos negativos, de impactos positivos, e tinha uma terceira que agora eu não me lembro mais. Mas assim, então dá para você construir lógicas de... volta aqui, André. O que é um modelo de negócios? O modelo de negócios é uma lógica, uma mecânica de como o conjunto de coisas que você faz dentro de um negócio para entregar uma proposta de valor para um dado conjunto de clientes, essa mecânica, como é que ela é expressada na forma de receita e custos, tá? Então, o modelo de negócios é uma fórmula, é um algoritmo lógico, tá? Sim, importante, e como isso interage com o ecossistema, o mercado ao redor, né? Concorrentes e tudo mais. Então, quando a gente está falando de construir um modelo de negócio sustentável, a gente precisa criar esse engenho considerando essas outras perspectivas. É mais difícil, provavelmente. Vai terminar bem antes, pelo visto. Me perdi agora com o tempo. Porra, Marcelo. Mas assim, o grande ponto aqui é você constrói esse modelo, dá mais trabalho porque tem mais perspectivas, mas ao mesmo tempo essas perspectivas provavelmente vão trazer mais solidez nessa construção lógica que você está fazendo, tá? Agora, complicando mais a equação, essa lógica não é estática, porque um modelo de negócios, ele é bom porque ele muda e porque você pode atualizar ele não é como um plano de negócios. O plano de negócio só serve para você pegar dinheiro em banco, que é o que quando eles pedem plano de negócio. Modelos de negócio são uma lógica orgânica e que precisa mudar de acordo com o que você aprende. Ele é dinâmico. Você ajusta a sua proposta de valor, o cliente muda, aparece o concorrente, alguém está entregando mais valor, você precisa ajustar a sua proposta de valor, você precisa melhorar a forma de entrega do valor, você precisa melhorar a sua estrutura de parceiros. Tem um conjunto de coisas que você tem que fazer, né? Então, saiu uma nova regulação, e aí que tem impacto, né? É impacto na sua entrega, por exemplo, de sustentabilidade. E aí você vai ter que mexer nesse tipo de coisa. Mas ok, aqui eu vou falar muito rapidamente, na verdade eu estou falando muito rapidamente, mas eu queria falar um pouquinho sobre o fato de que hoje a gente tem uma miríade de programas de suporte à construção de empreendimentos de impacto no Brasil. Muitos. Você tem um conjunto de gente muito séria, muito competente, e eu diria mais do que isso, que tem uma missão real de suportar de apoiar a construção de negócios inovadores, de impacto. Né? Você tem a Amprotec com o ICE, né? Mas eu acabei de saber, eu queria colocar aqui, né, que o governo de Goiás também está nessa, né? Está sendo gestada agora, né? Na verdade já foi aprovada uma lei de negócios de impacto, né? Ela está sendo regulamentada, e a gente tem, né, a construção de um programa de suporte a empreendimentos de impacto. Ele está no forno, ele está sendo construído. Quer dizer, a gente vai ter para aqueles primeiros níveis do negócio agora uma estrutura de suporte que vai permitir que negócios construídos aqui, negócios que tenham conexão com o impacto, possam de fato entregar resultados relevantes e que possam se desenvolver em Goiás. Então, mais do que salutar, necessária essa iniciativa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre casos, tá? Eu falei um pouquinho do Porto Digital lá atrás e falei que em determinado instante a gente descobriu que estava faltando, né, algumas presenças relevantes dentro do ecossistema. E aí a gente fez um monte de coisa. Eu vou começar a falar delas aqui. Tá, tem uns slides mais à frente, então vou ficar indo e voltando, mas eu acho que essa aqui é uma das primeiras, o Minas. O Porto Digital tem uma certa, vamos lá, voltando um pouquinho, o Porto Digital tem uma certa mania por acrônimos, tá? Então tudo é acrônimo, Minas é Mulheres em Inovação, Negócios e Artes. Mas a ideia do Minas é um conjunto de iniciativas de suporte ao desenvolvimento de negócios e desenvolvimento profissional de mulheres dentro do ecossistema do Porto Digital. Muito importante, tá? O Porto Digital não trabalha só com empresas de tecnologia, eu falei ali atrás, mas assim, o Porto Digital tem uma presença fortíssima no que a gente chama de economia criativa também. Não somente com empresas de games, algumas bem grandinhas,
algumas com centenas de funcionários hoje, trabalhando com gente do mundo todo, produzindo produzindo partes de jogos gigantes para grandes plataformas e grandes empresas, mas também, né, na parte de cinema e outras áreas, né, ligadas à economia criativa em geral, tá? Então, assim, o Minas, ele começou com essas iniciativas, ele tinha uma iniciativa que eu coordenei, que foi muito legal, que foi, digamos, na verdade, foi um leque de pequenas iniciativas mais relevantes dentro do programa de empreendedorismo, dos programas de empreendedorismo do Posto Digital, que foram o seguinte. Primeira coisa, a gente fez turmas do nosso programa de pré-incubação Mind the Beast só para mulheres, cujos mentores e professores eram só mulheres, e cujos empresários que davam palestras e traziam não somente mentoria de dia a dia, mas mentorias maiores, eram só empresárias mulheres também, do Brasil todo e de fora. Então a gente fez, se eu não me engano, 2 ou 3 turmas, foram muito bem sucedidos, mas a partir dessa participação, a gente mudou a chamada dos programas de empreendedorismo. E é o seguinte, a gente começou a fazer, como é que eu posso dizer assim, trabalhos mais hard mesmo. Todas as chamadas de programa de empreendedorismo do Porto Digital, elas tinham um conjunto de vantagens para que mulheres empreendessem. Por exemplo, nenhum programa de empreendedorismo do Porto Digital é gratuito. Eles são todos pagos, subsidiados, claro, mas a gente cobra o que a gente chama de taxas de comprometimento, né? Para que alguém não entre e não use, né? Então a gente cobra alguma coisa. Mulheres não pagavam. Startups que tinham, sei lá, 5 empreendedores, 2 mulheres. As 2 mulheres não pagavam as taxas, né? Sempre startups lideradas por mulheres. A startup não pagava nada. Ela tinha todo o suporte do programa de empreendedorismo e a ideia foi muito bem sucedida, porque a gente conseguiu passar para quase 50-50, 50-50, os programas. A gente gerou, né? E aí a gente começou a fazer mais, tá? Falei de mulheres, mas a gente começou a olhar para baixa renda também. Né? Porque, a gente está lá no Recife Antigo, o lugar é maravilhoso, tudo, mas quantas pessoas tem recurso financeiro para se deslocar do subúrbio do Recife, de uma favela, para ir lá para o Recife Antigo fazer o Mind the Beast? Né? Ele vai comer o quê? A gente também, para baixa renda, a gente começou a dar suporte. Startups que tinham membros de baixa renda comprovada, não somente não pagavam, como recebiam ajuda, tá, para participar do programa e todo o suporte dentro do programa, né? A gente realmente mudou o perfil socioeconômico de quem estava. Isso estava solidificado na pré-pandemia. Infelizmente, a pandemia destruiu absolutamente todos os programas, mas isso é uma outra história. Tá? Mas isso funciona, a gente conseguiu, e a gente trouxe coisas muito boas. Teve uma empresa de games, era o pessoal de uma comunidade, de uma favela com IDH ultra baixo, e os rapazes criaram jogos tão legais que, se eu não me engano, eram 4, 3 foram contratados por empresas do Porto e hoje estão muito bem profissionalmente, e o outro está na faculdade. Então, assim, foi 100% de sucesso. 100%. Então, eu vou passar aqui, depois eu volto. O Mind the Beast. Mind the Beast eu falei, né? Um programa de pré-incubação da gente. A gente começou a fazer, a gente fazia ele presencialmente, era um programa de 3 meses, só no fim de semana, com atividades presenciais no fim de semana, para que qualquer pessoa que trabalhasse pudesse participar, porque isso também é acesso, né? Aumentar o acesso. Foi muito bem sucedido. O Porto Digital abriu um posto avançado no interior de Pernambuco, em Caruaru, que é o Armazém da Criatividade, tá? E aí a gente colocou os programas de empreendedorismo lá, então a gente realizou turmas lá, mas isso também não era suficiente. Então a gente lançou o Mind the Beast online. A gente transladou o conteúdo e a prática a gente transladou a prática de empreendedorismo para uma plataforma gamificada, e a gente passou a oferecer o curso com uma taxa muito menor. Na verdade, eu posso estar enganado, mas algumas turmas foram completamente gratuitas e a gente distribuiu elas para Pernambuco. Resultado, a gente passou de atender 100 pessoas para
vamos lá, 2, 3 mil pessoas por turma. Né? O resultado foi razoável, teve um dropout grande, esperado, mas mesmo assim a gente conseguiu atender 3 a 4 vezes mais do que a gente atendia naturalmente. E muito importante, muitas das pessoas que fizeram a versão digital depois apresentaram projetos para a incubação física. Né? Então, assim, a gente teve indicadores muito interessantes. E depois a gente expandir essa plataforma, a gente desenvolveu isso, mas infelizmente não pudemos, porque a pandemia abortou. Né? Deixa eu ver aqui mais. Sim. Uma coisa que a gente fez também, eu acho que é o último ponto talvez que eu queria falar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, tem a mesa também. Mas é o seguinte, a gente também fez uma coisa um pouco diferente, foi o seguinte, a gente decidiu não fazer chamada de empreendedorismo de impacto. A gente decidiu levar a temática de impacto para todos os nossos programas. Então, inclusive, quem não conhecia, que é boa parte das pessoas, teve acesso a isso. Então, existe uma prática chamada CERN, que foi desenvolvida para as incubadoras do Brasil inteiro pela Amprotec, que tem 5 eixos para você gerir um programa de empreendedorismo. A gente propôs um 6º eixo, que era o eixo do impacto. Né? Inclusive, a gente apresentou esse artigo para o ICE, né, num evento, mas a ideia era que qualquer pessoa que participasse do programa entrasse em contato com a temática. Né? E isso foi muito interessante, eu diria que foi bem sucedido, tá? Acho que esse era o último ponto do Porto. Agora, mesa, falando muito rápido, porque eu sei que está acabando, eu hoje sou head de inovação dessa empresa, a empresa já tem 10 anos, tá? Tem mais de 150 projetos executados, 130 colaboradores, clientes bem grandinhos, como a Track and Field, Vibra, Moura Baterias, BTG Pactual, Magalu, Gypsy, Souvenir, entre outros, né? Uma das empresas que mais cresce no Porto Digital. E o que a gente está fazendo hoje? Primeiro, hoje a gente consegue escolher cliente, e a gente escolhe cliente por um conjunto de coisas, e uma delas é quem tem a ESG de verdade, a gente olha muito para isso mesmo. Hoje nosso departamento de pessoas trabalha seriamente com diversity hiring, a gente hoje a gente está caminhando para ser uma empresa diversa, ainda temos problemas com a quantidade de mulheres na empresa, mas estamos lutando para a gente ser uma empresa que vai estar muito mais equilibrada com relação a isso, né? E a última coisa, essa área que eu estou trabalhando de inovação, a gente está desenvolvendo novos negócios e eu tenho olhado muito para a temática de impacto. Por exemplo, uma das coisas que a gente está prototipando para virar uma empresa do grupo é o que a gente chama de um orquestrador logístico. Ele vai gerar muito mais resultado, digamos assim, eficiência de entrega e reduzir o footprint de carbono. O que me leva ao último projeto da gente aí que a gente executou, que eu gosto demais, é para uma startup inglesa chamada Birth, que essencialmente é uma plataforma individual de offset de crédito de carbono, tá? Ela faz um track no seu cartão de crédito, nos seus recibos que vão para o seu e-mail, ela vê quanto você gastou, ela entende inteligentemente o que você gastou, e sua pegada de carbono disso. E você pode deixar ela já comprar automaticamente os créditos de carbono para você. Né? Então, eu sou particularmente orgulhoso por isso, não só pelo propósito, né, que é maravilhoso, mas porque ficou muito bom e foi um dos melhores trabalhos de design que a gente fez. Tá? E é isso. Ok, pessoal? Bom, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? André, parabéns pela apresentação. Eu sei que o tempo é muito curto, né, para falar das iniciativas e tal, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre como o Porto Digital, ou a própria mesa, ou outras empresas lá do Porto, tem medido o impacto socioambiental ou até como que ela tem alcançado os ODS, né? Se tem alguma boa experiência lá, alguma boa prática para mensuração desse impacto socioambiental. Vamos lá. A mesa está desenvolvendo isso, tá? Esse é um processo caro. E um dos maiores problemas hoje para você fazer a mensuração de impacto socioambiental, que esse é um processo caríssimo. Quem eu sei que hoje vem fazendo com muita eficiência é o César, que é um instituto de inovação que tem, hoje deve ter uns 1.100 colaboradores, né? Ano passado faturou 400 milhões de reais, é bem grandinho.
Tinha 1.400, mas infelizmente demitiu uns 300, está todo mundo nesse momento aí difícil, né? Mas assim, o César tem, e ele tem um relatório disso, tá? O César faz um trabalho, se não me engano, o César está no sistema B. E o César tem toda uma prática com relação a isso, tá? Eu imagino que a Neurotech e algumas outras empresas desse porte, né? Agora a Neurotech não existe mais, é B3, mas a Neurotech devia ter algum reporte do tipo, mas eu não acredito que outras empresas do Porto estejam fazendo isso hoje, especialmente as pequenas. Esse é um trabalho ainda que... Vou fazer um comentário meio... assim... Eu acho que boa parte do empresariado ainda não entendeu que a água está no pescoço da gente, sabe? Eu acho que boa parte do empresariado não entendeu isso. E eu acho que existe uma pressão de mercado vindo, né, exigindo ESG, exigindo comprometimento, exigindo um conjunto de coisas que é relevante, mas em geral isso atinge grandes negócios. O pequeno e médio empreendedor, fora aquele que é mais esclarecido ou que já partiu de um ponto de partida desse tipo, a maioria dos empreendedores não olha para isso. E se olhar, ele vai olhar porque está muito bem, porque quando ele estiver mal ele vai esquecer, porque ele vai dizer que isso vai dar gasto para ele, tá? Eu acho que a gente ainda não entrou no momento em que isso vai ser uma coisa que não precisa nem discutir. Acho que a gente está no momento em que a gente ainda precisa colocar e que a gente precisa... Mas esse é um trabalho de educação, um trabalho de formação, é um trabalho... E eu acho que é geracional. Eu acho assim... Eu acho que é geracional. Eu acho o seguinte, os novos empreendedores, eles já chegam com uma carga... já entendem isso como o default, vamos dizer assim, como... Existe alguma outra maneira de não estar trabalhando com isso, né? Só que a gente tem, veja, dentro de um ecossistema desse tipo, você tem gente de todo tipo de formação, todo tipo de posição política e todo tipo de educação. Então, assim, esse é um trabalho de longo prazo e é um trabalho que vai aos poucos e é um trabalho de multipressão, vários pontos de pressão diferentes para gerar resultado. Alguns vão fazer a contragosto porque estão forçados, outros vão fazer porque é missão, outros no meio vão aprender e vão fazer direitinho, apesar de não saber direito o que é. Acho que é mais ou menos isso que a gente vai viver, sabe? Mais ou menos. Pessoal, muito obrigado mesmo. Estou à disposição, tá? Meu contato, se quiserem falar, conversar mais, estou à disposição, ok, pessoal?